tarde, para quem está assistindo de manhã, para quem está assistindo à tarde, para quem está assistindo à noite. Tudo bem com vocês? Aqui quem te fala é o tio César. A gente é da Assembleia de Deus do Farol, aqui no estado de Alagoas. E a gente vai estar falando mais um pouco da lição CPAD de 11 e 12 anos, que fala sobre Jesus é a videira verdadeira. Você sabia que Jesus se comparou com a videira? Você sabe o que é videira? Você sabe que é uma árvore que dá fruto e o fruto dela são uvas? E por que Jesus se comparou com a videira? A gente vai tentar entender isso a partir de agora. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, por cada detalhe da nossa vida, Deus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados e nos ajude, Senhor, a abrir nossa mente. Abre nossa mente, Senhor, para que a gente possa entender a tua palavra. Abre nossa mente para que a gente possa fazer a tua vontade, Deus. Abre nossa mente para que a gente possa te agradar cada vez mais. No nome de Jesus que eu te peço essas coisas. Amém. E aí, vamos lá? Enfim, essa lição é dividida em 3 partes, como você já sabe, você já conhece. As lições do CPAD geralmente elas são divididas em 3 partes. E as 3 partes são: continue unidos comigo, que é um chamado de Cristo para a gente continuar unido a Ele. Comunhão e obediência, que a gente sabe que a comunhão com Jesus depende muito da nossa obediência a Ele. E o verdadeiro discípulo produz frutos. E que frutos são esses que o verdadeiro discípulo produz? Já a gente chega lá. Mas antes, o que é uma videira? Bom, a videira é uma árvore muito bonita, que ela geralmente produz um tronco, só que os galhos dela precisam de alguma sustentação, porque eles não ficam duros como uma oliveira, como um pé de manga, como um pé de goiaba. O pé de goiaba é um galho firme e arretado. No caso da oliveira, não. E aí, o que é que o pessoal faz? Quando você está montando uma videira, geralmente o pessoal bota umas estacas e cordas para poder a videira ficar sustentada. O nome dessa estrutura que a pessoa faz para poder sustentar a videira é treliça. E é na treliça onde a videira fica apoiada. E aí, como ela fica longe do chão, a temperatura ideal, a videira é um tipo de árvore que tem alguns cuidados que você deve tomar. Você não planta a videira em qualquer lugar de qualquer jeito. A videira é uma planta que exige um pouco mais de cuidado. E ela também dá muito fruto. Cada uvinha dessa é um fruto que é dado pela videira. E a videira é uma árvore sinceramente muito bonita assim. E aí, lembrando, os caules ou os galhos da videira são bastante longos, então ele precisa dessa sustentação. E os caules podem ter várias ramificações. Geralmente essas ramificações vão dar em frutos, certo? A videira é uma planta que já foi cultivada durante muito tempo. Para você ter ideia, Noé plantou uma vinha e tomou do suco de uva que a vinha produziu. Então, é um costume muito antigo se plantar videira. Na Bíblia existe até de disputa por vinha. No caso de Acabe e Nabote. Acabe foi um rei de Israel e perto da residência onde ele morava existia uma vinha que era a vinha de um senhor chamado Nabote. E Acabe queria a vinha dele ele não vendia, o seu Nabote, e Acabe disse isso para a mulher, e a mulher resolveu matar o Nabote para ficar com a vinha. Para você ver como vinha era uma questão valiosa naquela época.
E os judeus até hoje eles têm costume de plantar videiras. Não só videiras, mas videira, oliveira. Até hoje os judeus plantam esse tipo de árvore, que é um tipo de planta muito comum naquela região, tanto da Ásia, ali de Jerusalém, de Israel, como também no próprio Mediterrâneo, ali Itália, a parte da França que é banhada pelo mar Mediterrâneo, e aquela região ali, eles costumam plantar bastante videiras, tá certo? E aí Jesus disse: eu sou a videira. Só que tem um detalhe: quando Jesus disse eu sou a videira, ele não disse simplesmente pode ser comparado com a videira. Essa expressão eu sou é muito repetida por Jesus, e Jesus já falou essa expressão sozinho quando ele disse em uma certa vez: quando vocês descobrirem que eu sou. E ficou meio solto para quem não entende de primeira, mas isso vem lá no Antigo Testamento. Onde é que está escrita essa questão do eu sou? Olha o que Moisés estava falando com Deus quando estava sendo chamado para libertar o povo de Israel. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Esse eu sou é o mesmo eu sou que Jesus cita. Quando Jesus fala eu sou, ele está falando que é o próprio Deus. O próprio Deus que se revelou a Moisés lá na sarça ardente era o mesmo Deus que tinha se encarnado. E os fariseus ficaram mordidos com isso, porque eles não queriam aceitar que Jesus era Deus. E Jesus era Deus. Essa palavra eu sou, ela vem dessa palavra aqui hebraica, que pode ser pronunciada Javé ou Jeová. O texto começa assim, e está lá em João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus estava fazendo alguma comparação onde ele era uma planta, a gente era ramos dessas plantas, que é a videira, e o Pai é aquele que cuida, ou seja, o agricultor. E ele estava mostrando que ele era a fonte daquilo que a gente podia fazer em Deus. Então Jesus é que é a nossa fonte. E a gente precisa estar conectado nele para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha o que ele diz aqui: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Por quê? Porque é a videira que nutre o ramo. Entendeu? Então vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É esse sentido aqui. A firmeza da fé. Olha o que a lição vai trazer para a gente. Jesus pede para a gente continuar unido com Ele. E Ele pede para a gente estar continuando unido com Ele dessa forma aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês
pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Perceba que a gente mantém-se firme se a gente permanecer em Jesus e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, é uma questão de acreditar naquilo que Deus falou para a gente. Muitas vezes na vida da gente a gente vai passar por situações onde o inimigo vai tentar fazer a gente duvidar daquilo que Deus falou, com relação à nossa salvação, com relação a promessas que Ele dá para a gente. Mas Jesus chama a gente para ser firme. Firme que nem naquele hino que diz, firme nas promessas de Jesus. Firme na promessa que Jesus vai nos salvar. Firme na promessa que Jesus vai continuar cuidando da gente. Firme na promessa que Jesus vai nos levar para o céu. Firme na promessa de Jesus que a gente precisa semear a palavra dele. E que essa semeadura não vai ser em vão, que a gente vai pregar e vai colher os frutos dessa semeadura, que são pessoas para Jesus. Então, Jesus nos chama para viver conectado com Ele e a gente continuar crendo firme que Jesus é Deus. Jesus disse também que para a gente continuar unidos com Ele, a gente dependia de Cristo. Porque toda a nossa nutrição espiritual, quando a gente comparar a gente com os galhos e Jesus a videira, vem dele. Então, não tem como a gente dar fruto se não for por de Jesus. O próprio Jesus disse que a gente não pode fazer nada se não for por ele. Aqui, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é coisa alguma mesmo, porque se Deus quiser que a gente viva e faça alguma coisa, ele deixa. Se Deus quiser que a gente faleça, que a gente vá embora, a gente vai. A gente precisa de Deus para tudo. E não só para viver, mas para fazer as coisas para Ele também. Porque às vezes a gente cai no erro de achar que a gente consegue fazer as coisas para Deus sem Deus. Se vocês não já passaram por isso, vocês vão passar. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, muitas vezes, sem estar com um relacionamento bom com Ele. Às vezes a gente se dedica mais à obra de Deus do que ao próprio Deus. E isso está errado. Porque primeiro, a gente precisa se dedicar a Deus. Como é que a gente vai ter energia espiritual? Como é que a gente vai ter força espiritual para fazer as coisas de Deus se a gente não busca Ele? Então ele está mostrando aqui que a gente precisa de Cristo. A gente precisa se relacionar com Cristo. E a partir do momento que a gente se relaciona com Cristo, dar fruto é uma coisa espontânea. É uma coisa que sai. É uma coisa que brota, entendeu? Então a gente precisa disso. Outra coisa, os discípulos dependiam uns dos outros. Os discípulos, eles precisavam amar uns aos outros porque Jesus pediu isso. Até a videira física, os ramos entre a videira são entrelaçados. Então, os ramos precisavam um dos outros. As ramificações dos ramos, quando você pega um raminho e você vê a ramificação de outro, ou seja, esse raminho menor está dependendo de um ramo um pouco mais grossinho. Então, a gente depende um dos outros, a gente precisa estar ligados com os outros. E o próprio Jesus diz que é mandamento dele: amem-se uns aos outros como eu vos amei. A gente precisa estar em comunhão com Deus, mas a gente também precisa estar em comunhão com nossos irmãos, porque Deus resolve se manifestar para a gente de uma forma sobrenatural quando a gente está no meio de nossos irmãos. Quem quer buscar a Deus em casa, sozinho, está errado, porque Jesus pediu para a gente andar em comunhão, para a gente amar uns aos outros.
para a gente viver uns com os outros, porque Ele chamou a gente para ser uma família, e família não é para estar distante, é para estar perto. Então, Jesus estava reforçando aqui para a gente que a gente devia amar uns aos outros e não viver uma vida cristã só você e Deus. Toda vida cristã tem você, tem Deus e tem seus irmãos para você se relacionar. Isso é importante porque hoje tem um monte de gente que está querendo ser cristão em casa, assiste culto, assiste louvor em casa e acha que pode ficar só em casa. E assim, eu não estou falando nessa época de pandemia. Na época de pandemia realmente era o cuidado da gente se isolar em casa e esperar a pandemia passar. Mas tem pessoas que acham que dá para sobreviver como cristão só nesse ritmo. E a gente precisa lembrar que a gente precisa viver em comunhão. Outra coisa, quando Jesus fala que a gente deveria continuar unido com Ele, a gente tem que lembrar que a gente também depende do Pai. Até porque o Pai é o agricultor. O Pai é quem cuida tanto da videira como dos ramos. O Pai é aquele que faz a avaliação dos ramos. Olha o que o texto diz. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então você perceba que o Pai, ele tem um cuidado com a videira. E ele observa a videira para ver se os ramos estão dando frutos. Então, perceba que a gente também depende do Pai para cuidar da gente. O Pai pede para que a gente dê fruto. E toda vez que a gente dá fruto, Ele se alegra e limpa a gente, ou poda a gente. E quando Ele poda a gente vai se tornando cada vez mais frutífero. Porque é isso que Ele quer para a gente, que a gente dê cada vez mais fruto. E aquele que não dá fruto, o Pai corta. Porque Ele quer que a videira esteja sempre nutrida. E se tem um galho que está sendo nutrido e não está dando fruto, isso está dando a oportunidade de outro de dar fruto. Entendeu? De receber mais nutrientes também. Então, o Pai, ele sempre observa isso. E aí as pessoas dizem, não, mas eu estou com muito medo agora, porque eu estou com medo de não dar fruto ser cortado. Calma, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas já adiantando, o fruto que Deus Pai quer da gente, não é simplesmente que a gente ganhe 10 mil almas para Jesus e viva desesperado trabalhando na obra. A gente vai comentar que existem certas formas de frutificar que já basta a gente se relacionando com Jesus, a gente tendo o nosso momento de oração diária, a gente lendo a palavra todo dia, pedindo a Deus que fale conosco, esses frutos vão sair espontaneamente. Então não precisa ficar assustado também. Mas a gente precisa ficar ligado que a gente precisa dar fruto. E se a gente não está dando fruto, é porque provavelmente a gente não está se relacionando bem com Jesus. Entendeu? Agora, a gente tem que lembrar também que Jesus, ele pede que a gente seja obediente. A conexão com Cristo significa que a gente sujeição completa ao Pai. O que é sujeição? Sujeição é estar sujeito, é estar sob as ordens, é estar disponível à ação de alguém. Ou seja, a gente tem que estar disponível à ação do Pai. Perceba que no mesmo versículo ele diz, o Pai agricultor, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda. Então a gente tem que estar sujeito à ação do Pai para que ele possa limpar a gente e fazer a gente dar mais e mais frutos. A gente precisa estar sujeito à vontade de Deus. A gente precisa estar sujeito à vontade do Pai para que a gente possa dar cada vez mais fruto. É uma questão necessária que a gente precisa entender. E como é que a gente se sujeita ao Pai? Obedecendo a palavra dele.
Olha o que Jesus diz aqui nesse outro versículo: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhe ordeno. Então, relacionamento com Jesus é um relacionamento de amizade? É. Relacionamento com Jesus é um relacionamento onde a gente pode se abrir, pode conversar com Ele. Ele vai conversar com a gente, Ele vai se expor pra gente e vai. Mas a gente precisa entender que esse relacionamento também requer da gente obediência. A gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa respeitar a vontade dEle, a gente precisa obedecer aquilo que Ele pede pra gente. E a partir do momento que a gente obedece, a gente ganha espaço não só para ser servo de Deus, mas ser filho de Deus e ser amigo de Deus. Porque perceba, qual é o filho que é mais amigo do pai? Um filho natural, tá? Eu estou falando de família natural. Qual dos filhos você acha que é mais amigo do pai? Aquele que obedece ao pai? Ou aquele que é revoltado com o pai e não obedece de jeito nenhum e faz cara feia, faz birra e não quer saber de jeito nenhum do pai? Qual você acha que é o filho que é mais amigo do pai? Aquele que obedece, né? Então, da mesma forma, o pai pode até amar todos iguais, mas com certeza aquele que é mais próximo é aquele que obedece a ele. Então, do mesmo jeito, é Deus com a gente. Deus quer que a gente obedeça a Ele. E essa obediência vai levar a gente sempre para mais perto dEle. E mais perto daquilo que Ele tem para oferecer para a gente. E sabe por quê? Porque quando a gente tem comunhão com Deus e obedece a Ele, olha o que isso gera na gente: alegria, resposta de oração e frutificação. Preste atenção. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Primeiro, Deus vai responder nossas orações. Eles pedirão o que quiserem. Agora, lembrando, Deus, Ele escuta todas as orações. Tem oração que Ele nem quer escutar, mas Ele escuta todas as orações. Depois, nem sempre Ele vai atender todas as orações. Por quê? Porque nem sempre as orações vão ser de acordo com a vontade dEle. E às vezes Ele até permite que certas coisas aconteçam com a gente porque a gente pede muito. Mas Ele não era aquilo que Ele queria inicialmente. Agora, esse pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Agora perceba uma coisa: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem. Mas esse querer aqui já está moldado às minhas palavras, ou seja, as palavras que Jesus falou. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, a vontade de vocês também vai ser a vontade do Pai e vai ser minha vontade. E tudo que vocês pedirem vai ser concedido. Então perceba que Deus não está dizendo aqui que vai atender todos os nossos pedidos, por mais malucos ou cabulosos que sejam. Ele está dizendo aqui que a partir do momento que a gente se alinha com Deus, a gente quer aquilo que Deus quer e aquilo que a gente pediu, Deus vai conceder. E eu não estou dizendo também aqui que Deus não pode atender alguma vontade sua. Especificamente, Deus pode atender um desejo seu, com certeza. Quantas vezes Ele não faz isso? Quantas vezes Ele não mima a gente, dando a gente algumas coisas que a gente pede para a gente mesmo. Mas o mais importante aqui que a gente entenda é que Deus vai atender a gente nas nossas orações quando a gente estiver alinhado com a palavra dele, quando a gente estiver alinhado com a vontade dele também. E aí a gente vai pedir coisas que são da vontade dele. Vai pedir ajuda para poder abençoar outras pessoas, vai pedir força para poder pregar a palavra dele, vai pedir a Deus sabedoria para lidar com a nossa família. E ele vai conceder todos os pedidos que a gente pede, que são alinhados à palavra de Deus. E que Deus se agrada, ele atende. Lógico, tem certas coisas que ele não atende de primeira, tem
certas coisas que não é para aquele momento específico, porque a gente tem que lembrar disso também, que tudo tem um tempo e Deus sabe qual é o tempo que Ele precisa esperar para dar alguma coisa para a gente. Mas, a partir do momento que a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, Deus abençoa muita gente com os nossos pedidos de oração. Tanto para abençoar a gente, como para abençoar as outras pessoas. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Ou seja, vocês vão ser considerados meus discípulos quando vocês darem muito fruto. Então tem essa importância de dar frutos. Como o Pai me amou, aqui, como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam em meu amor? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, Jesus está querendo que a gente faça com Ele a mesma coisa que Ele fez com o Pai. Como o filho mais velho geralmente é o exemplo para os irmãos mais novos. Então, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é que Ele obedeceu ao Pai e permanece no amor do Pai. Então, se a gente obedece a Jesus, a gente permanece no amor de Jesus e também permanece no amor do Pai, porque os dois são um. Assim como o Espírito Santo também é um com o Pai e com o Filho. Então, a gente precisa obedecer para se manter no amor de Deus. E tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deus está oferecendo aqui alegria para a gente. Alegria verdadeira, porque existe falsa alegria. Toda alegria que não vem da vontade de Deus é uma falsa alegria, porque ela vai acabar rápido. Ela pode dar um prazer momentâneo ali, ela pode deixar a gente empolgado, mas depois que passa, a gente olha, meu Deus, que besteira que foi que eu fiz. Então, Jesus quer oferecer para a gente a verdadeira alegria. Ele quer oferecer para a gente a alegria que está na presença de Deus, a paz de estar na presença de Deus, a paz de saber que a gente é salvo, a paz de saber que a gente é filho de Deus. Então, a verdadeira alegria só pode ser conquistada quando a gente está dentro da vontade de Deus, dentro do que Deus pede para a gente, entendeu? E assim, uma coisa importante, Deus chamou a gente para estar unidos aos outros. Lembra que eu falei aqui que o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei? Então, a videira é um dos exemplos que a própria Bíblia fala de como a gente deve viver. Outros exemplos que falam sobre unidade é que nós somos corpo e Jesus é a cabeça. Outro exemplo é que a gente é oliveira, nós somos ramos de oliveira e a gente está ligado à oliveira verdadeira, que é Cristo. A gente também é comparado na Bíblia a uma construção, onde cada um de nós somos pedras, ou se a gente fosse utilizar o exemplo de hoje, somos tijolos, que estamos sendo edificados para construir a igreja de Cristo. E cada um é um tijolinho, cada um é um pedacinho dessa obra que é fundamental. E essa ideia de unidade, mesmo na diferença, é muito comum na Bíblia. Cada um tem uma função específica. Eu sou diferente do meu pai, eu sou diferente dos meus amigos da escola, você também é diferente dos seus amigos da escola, mas cada um tem uma função específica. A gente precisa estar unidos juntos para cada um fazer sua parte. Por exemplo, o coração não tem a mesma função do pulmão, o pulmão não tem a mesma função do cérebro, o cérebro não tem a mesma função do intestino, mas todos juntos funcionam para que todo mundo se dê bem. O estômago vai digerir uma parte dos alimentos e o intestino vai digerir outra. Aí o pulmão vai fazer o sangue ganhar oxigênio.
E o coração vai bombear isso tudo. Então perceba que todo mundo é diferente aqui, mas cada um exerce uma função fundamental para poder alimentar o corpo de Deus. E assim é a gente. Cada um tem sua característica, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu dom que Deus deu. Cada um sabe tocar, um sabe pregar, um sabe cozinhar, um sabe organizar, um sabe pregar, um sabe discipular. E essas vários dons que Deus dá dentro da igreja são complementares e vão abençoando o povo dele. Então Deus sempre chamou a gente para estar unido, não só com Deus, não só com Jesus, mas uns com os outros, porque a gente precisa uns dos outros. Entendeu? E aí, Deus valoriza tanto a unidade que olha o que ele diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. O que é que Jesus estava querendo dizer? Se tiver brigado, nem venha me adorar, nem venha me servir, nem venha me elogiar, porque você precisa primeiro se dar bem com seu irmão antes de me adorar. Tem um versículo lá de João, que eu acho que eu até vou mostrar depois, que diz assim: como é que você diz que ama a Deus, quem você não vê, e não ama seu irmão, a quem você vê? Você está fazendo mentiroso. Então, a gente precisa amar nossos irmãos. É quase certo que a gente vai ter uma treta, uma briga, uma discussão, uma discordância. Mas a gente precisa contar com a ajuda do Espírito Santo e pedir a Deus que não deixe a gente guardar mágoa do nosso irmão, não deixe a gente ficar triste por alguma coisa que aconteceu, mas a gente precisa entender que a gente precisa viver unido. A gente não pode viver magoado, até porque Jesus disse: perdoai as vossas ofensas, na oração do Pai Nosso, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente precisa perdoar para ter o perdão de Deus. Entendeu? Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente deve sempre andar em perdão, perdoando os outros, até porque Jesus perdoou a gente. Se Jesus perdoou a gente também deve perdoar os outros. E outra, Deus nos incentiva a gente sempre estar junto. Olha o que diz o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O que é que esse texto está dizendo pra gente? A primeira frase é meio na cara assim. Como é bom e agradável que os irmãos convivem em união. Quando os irmãos convivem em união. Aí depois ele começa a falar de óleo. Aí se você pega e diz: de onde veio esse óleo? Qual é a relação aí que tem esse óleo? Mas na verdade o que Deus estava querendo dizer é que esse óleo na Bíblia geralmente simboliza a presença do Espírito Santo. E quando o Salmo 133 fala sobre óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes, ele está falando que quando os irmãos vivem em união, a presença do Espírito Santo desce a partir dele para os nossos líderes e para a gente também. Então, Deus está dizendo aqui que é importante que a gente vive em união, porque ele se manifesta na união. Ele se revela quando a gente está junto, quando a gente está estudando a palavra de Deus junto, quando a gente está lá na classe da escola dominical junto, quando a gente está no culto glorificando a Deus junto. A gente conhece mais a Deus e Deus se manifesta de uma forma bem diferente, bem mais viva quando a gente está junto, sabe? Então, não que Deus não se manifeste para cada um. Lógico que Deus se manifesta para cada um de nós. Mas Ele quer que a gente fique tão unido que tem certas coisas que Ele só manifesta quando a gente está junto.
É interessante isso. E, para encerrar, a gente vai falar sobre a necessidade de produzir frutos. Lembra daquela parte que eu falei para vocês que a gente precisa produzir frutos? Mas quais são os frutos que a gente pode produzir? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da espera de quem planta. Quem planta alguma coisa está esperando algum fruto. Quem planta arroz está pedindo para vir mais arroz. Quem planta feijão está querendo que venha mais feijão. Quem planta manga está querendo que venha mais manga. E assim por diante. Com Deus não é diferente. Ele investe na gente, ele planta a gente, ele cuida da gente. Mas é que ele quer que a gente seja, que a gente dê fruto. E não é um fruto como pagamento. Mas Deus quer que a gente seja grato. Assim como o seu pai investe muito em você e ele quer que você seja grato a ele no dia, Jesus e o próprio Deus, eles querem também que você seja grato a ele. Por uma questão de lógico, de coerência e de amor. Não porque a gente tem que pagar o sacrifício que Jesus fez. Agora ele fez esse sacrifício, a gente tem que pagar de volta aquilo que ele fez por nós. Não. Deus quer só a gratidão da gente. Deus quer que a gente não pague nossa salvação. Mas Deus quer que a gente reconheça que o sacrifício que Jesus fez foi muito grande. E que agora, aquilo que ele pede, a gente não vai negar. Não porque a gente tem que fazer, mas por gratidão, por ver que ele fez uma coisa tão grande pela gente que a gente nem devia negar nada para ele. Entendeu? Então, Deus espera da gente que a gente produza frutos. Agora, quais são os frutos que a gente pode produzir? Primeiro, os frutos do Espírito. É bem na cara. Deus quer que a gente produza os frutos do Espírito. Olha que Gálatas 22, 23 diz: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Deus quer que a gente exercite esses dons. Alguns dons são mais fáceis de exercer, outros nem tanto. Vamos ser sinceros. Domínio próprio, mansidão, paciência, a bondade, eles são dons que a gente precisa exercitar em Deus. A gente precisa, agora, é um fruto do Espírito. Então a gente precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa estar em comunhão com Deus para produzir esses frutos. Entendeu? Então lembre-se, a gente tem que estar ligado na videira. A gente tem que estar se relacionando com Deus. Senão a gente não consegue produzir esses frutos. Agora, quando a gente está se relacionando com a videira, quando a gente está se relacionando com Jesus, isso aqui é produzido automaticamente. É uma coisa que sai espontânea. Então, na verdade, o que Deus quer? Que a gente busque a Ele. A gente foi feito para buscar a Deus. Quando Paulo estava falando em Atenas sobre a origem da vida e por que a gente está aqui no mundo, ele diz que a gente foi feito para buscar a Deus. Então Deus criou a gente para conhecer a Ele, para se deliciar conhecendo a Ele, para a gente ter prazer de conhecer a Ele. E aí quando a gente conhece a Ele, quando Ele se revela para a gente dizendo como Ele é, parece que essa revelação entra na gente e faz a gente produzir frutos bons. Sabe? É como se fosse a seiva de uma árvore que entra na gente e faz a gente produzir as coisas boas. Então, a gente tem que focar em buscar a Deus. A gente tem que focar em viver para Deus e buscar Ele, que as outras coisas vão saindo espontaneamente, sabe? A espera da gente é o amor, que é o primeiro ingrediente do fruto do Espírito. Então esse fruto é importantíssimo, porque Deus quer que a gente se revele através do amor. A palavra de Deus diz que quando a gente ama uns aos outros, a gente mostra para o mundo que a gente é filho de Deus.
E a gente revela para o mundo quem é Deus. E olha o que João disse numa carta dele, na primeira carta de João, olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê, a quem não vê. Então perceba que uma regra na vida cristã que a gente precisa cumprir em comunhão com Jesus é amar. Amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, respeitar a nossa mãe, nosso pai, nossos colegas. Então essa regra é fundamental. Entendeu? A gente precisa amar. E isso é um fruto que Deus espera da gente. É o amor. Às vezes sofrer para ajudar aquela pessoa, às vezes ficar quieto, suportar algumas coisas por amor às pessoas que estão ao nosso redor. É importantíssimo isso. A gente não dá para viver a vida cristã se a gente não ama. Se a gente diz que é cristão, mas na escola a gente tem preconceito com um coleguinha, alguma coisa está errada. Se a gente diz que ama a Deus, mas acaba desobedecendo a mãe o tempo todo, tem alguma coisa errada. Então que a gente possa rever nossas coisas, continuar buscando a Jesus e pedir a Deus que manifeste os frutos do Espírito na gente. Olha o outro versículo que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá na mesma carta. 1 João, capítulo 4, do 7 ao 8. Então perceba que é fundamental a gente amar uns aos outros. E a gente precisa disso através do nosso... E a gente consegue amor, a gente consegue esse fruto a partir do nosso relacionamento com Jesus. E outro fruto que é fundamental na vida de cristã é fazer discípulos. E aí você pergunta, como assim eu vou fazer discípulos? Você, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e começa a se relacionar com Ele, Deus já chamou você para mostrar quem Ele é. Deus pede a você que mostre para outras pessoas quem Ele é. E mostre para as outras pessoas como elas devem viver para agradar a Deus. Então, fazer discípulos, talvez você que seja mais novinho, você pergunta, como é que eu vou fazer discípulo? Mas só o fato de você estar se relacionando com Deus, estar pedindo a Deus graça e força para obedecer ao Pai, e estar obedecendo a Deus, as pessoas vão ver, poxa, fulaninho é diferente. Eu quero saber qual é o segredo dele. E aí algumas pessoas vão chegar a dizer, como é que tu consegue fazer isso e tudo mais? Aí você diz, não rapaz, é porque eu peço de ajuda a Deus, porque sem ele eu não consigo fazer nada não. E essa relação vai começar uma relação de discipulado, que é o quê? Você mostrar para outra pessoa o porquê que você é diferente, o porquê que você faz certas coisas. E aí aquela pessoa vai começar a ter você como exemplo, não por causa de você mesmo, não se esqueça. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Mas aí, pela graça de Jesus, a gente consegue fazer coisas boas. E as pessoas chegam perto da gente e como elas querem fazer essas coisas boas também, a gente vai e leva elas até Jesus. Esse fato de levar as pessoas até Jesus e ensinar elas sobre como viver perto de Jesus é um discipulado. Olha o que Jesus disse. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, não é, olha, se der, tu vai lá, chega, dá uma forcinha aí pro povo salvar. Não, é do tipo vão mesmo. Vão e façam discípulos. Só que a gente só vai fazer discípulos quando a gente estiver conectado com Jesus. Então a gente precisa se relacionar com Jesus para fazer discípulos. Porque é através de Jesus que Deus dá graça para a gente para mostrar os frutos para outras pessoas, as pessoas se sentirem atraídas por Jesus
e as pessoas chegarem pra gente e quererem viver aquilo que a gente também está vivendo, através de Cristo. Entendeu? Então, Jesus manda a gente ir, mas para a gente ir, a gente precisa de Jesus. Então, que a gente vá, mas que a gente busque Jesus antes. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Então, tá vendo que Jesus pede para a gente ensinar as pessoas o caminho que elas devem andar. E como que a gente vai saber isso? Se relacionando com Jesus, lendo a palavra, se alimentando dele. E aí, quando a gente se alimenta de alguma coisa, espontaneamente ela vai para fora. Se a gente se alimenta de Deus, a gente vai começar a brotar Deus. Agora, se a gente se alimenta de um monte de tranqueira, a gente vai começar a brotar um monte de tranqueira. Entendeu? E, para concluir, Jesus quer que sempre estejamos ligados com Ele. Mas para isso, precisamos obedecê-lo. Obedecê-los também porque a Ele é o Pai. Mas Jesus quer que a gente esteja ligado a Ele. E para isso a gente precisa obedecer. Para demonstrarmos nosso amor a Deus, precisamos demonstrar amor ao nosso próximo. Então, não existe amor a Deus se não tiver amor ao próximo. A gente precisa amar o próximo como nós mesmos, como o próprio Jesus disse. E a gente deve buscar a Deus buscando ser agradáveis e produzindo frutos. Porque Deus nos chamou para dar frutos. Tem uma versículo do apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou para obras que Ele preparou para a gente antes da fundação do mundo. Então, essa questão do evangelismo, essa questão de dar frutos para Deus, Deus já preparou para a gente para que a gente pudesse viver isso. Então, a gente precisa buscar Ele para poder viver. Entendeu? Mas que privilégio a gente não tem, né? Deus já preparou coisas para a gente fazer desde antes da fundação do mundo para a gente abençoar a vida de outras pessoas e para a gente adorar a Deus, né? Isso é fantástico. Então, crianças, é isso que eu quero passar para vocês. Que a gente esteja buscando a Jesus, que a gente esteja buscando dar fruto, que a gente esteja sempre buscando a presença de Deus. E aí o restante sai brotando no automático. A gente vai ter vontade de falar de Deus para outras pessoas, a gente vai ter vontade de fazer o melhor. E isso vai sair tranquilamente porque a gente está se relacionando com Jesus e a gente está se alimentando com Deus. Entendeu? Acho que a gente vai precisar se esforçar um pouco, às vezes, isso é normal. Até porque o próprio Jesus se esforçou, mesmo estando conectado com Deus, para ir para a cruz, para fazer aquilo que a gente precisava ser feito. Mas com certeza, se a gente não buscar a Deus, não sai nada. Se a gente não buscar a Deus, a gente não consegue ser amoroso, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue ter alegria, a gente não consegue ter domínio próprio, a gente não consegue fazer nada dessas coisas. Tá certo? Vamos orar para terminar? Você que está aí, viu que está afastado de Deus e viu que está produzindo um monte de fruto ruim? Você que está aí me escutando, você está vendo que precisa melhorar e precisa pedir a Deus que lhe ajude a produzir bons frutos? Chegue para Deus, se aproxime dele, peça a Ele que renove sua vida e mostre quem Ele é e comece a conhecer a Deus. Comece a buscar Ele, comece a ler a Bíblia, comece a orar. E eu tenho certeza que você vai produzir muito fruto para a presença de Deus. E isso vai deixar a gente muito alegre. Tanto Deus como a gente. Tá certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado, Senhor, por querer que a gente ame a Ti sobre todas as coisas. E esse amor, Senhor, que vem de Ti, vai brotar no nosso coração e vai alcançar outras vidas, Deus. Vai alcançar outras pessoas. Senhor, nos ajude, Senhor, a nunca perder o foco de colocar em primeiro lugar na nossa vida. Que nos dá do Teu entendimento de como é bom Te conhecer, como é bom estar na Tua presença. E nos ajuda, Senhor,
A partir do momento que a gente se relaciona contigo, a frutificar cada dia, com os frutos do Espírito, com o amor, com levar outras pessoas para mais perto de Ti, nos ajude, Deus, nos conduza, para a glória e honra do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal, até a próxima, se Deus quiser. E a próxima lição, quem vai estar dando, ou quem vai se... A próxima lição vai ser a lição 12. Deus abençoe vocês. Fica na paz.